41 minutos e agora nós vamos falar dos possíveis impactos do coronavírus para a economia. A gente já tem vários problemas, revisão das projeções. Hoje chamou a atenção a revisão feita pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela reduziu a projeção de crescimento da economia mundial de 2,9% para 2,4%, reduzindo a previsão também para os Estados Unidos e China, as duas maiores economias. Na China, a previsão é 4,9% de crescimento e nos Estados Unidos caiu de 2% para 1,9%. Não houve alteração em relação ao Brasil, porque a OCDE já prevê um crescimento menor do que o esperado pelos analistas de mercado aqui do Brasil, que, aliás, cortaram nas últimas semanas a projeção. O relatório Focus de hoje mostra a projeção de um crescimento médio da economia neste ano de 2,17%, mas a OCDE trabalha com 1,7% apenas. Nós vamos falar sobre esses números e as expectativas em relação também da economia global com o Cláudio Frishtak, economista, diretor da Interb Consultoria, ex-economista do Banco Mundial. Doutor Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Denise, a você e todos os ouvintes. Bom, doutor Cláudio, nós temos uma realidade que é bastante incerta mesmo. O coronavírus tem avançado e a gente tem de concreto a interrupção de produção na China em várias áreas, cidades isoladas, inclusive a poluição na China diminuiu muito por causa disso, menor circulação de veículos, aí cai demanda por algumas commodities, o Brasil pode sentir os efeitos, questão de componentes. A China tem um peso muito grande hoje no comércio global, na economia mundial, não é? Olha, Denise, nós estamos, acho que você usou uma expressão muito correta, incerteza, que obviamente é muito pior do que o risco, incerteza é o risco não mensurável. Nós estamos hoje numa fase de enorme incerteza, tanto em termos do impacto desse vírus, né, do coronavírus, na economia global. Está havendo uma série de ajustes, mas nós não sabemos exatamente o quão profundo vão ser esses ajustes nos próximos dias e semanas, e qual é o impacto, se isso vai se transformar de fato numa pandemia. Eu acho que as indicações hoje é que a Organização Mundial de Saúde vai caminhar, já está caminhando no processo de declarar o coronavírus uma pandemia, uma nova pandemia. E, consequentemente, as implicações para a economia global, para o nosso país, são muito incertas nesse momento. O que você pode dizer existe hoje um risco de cauda, que a gente chama, no caso dos Estados Unidos, e se efetivamente essa epidemia não é uma epidemia ainda, mas enfim, se o vírus penetrar com mais força na economia americana, aí nós estamos num diferente mundo, num diferente estado. Eu acho que aí realmente as revisões vão vir com muito mais agressividade, digamos assim. Nesse momento, eu acho que o que os analistas estão levando em consideração, inclusive a própria OCDE, é que o vírus está afetando a Ásia, com certeza, e a União Europeia, com, obviamente, o foco hoje, o epicentro disso é a Itália. Eu acho que não existe ainda uma percepção clara de quais são as implicações disso para as Américas e, particularmente, para a economia mais relevante do mundo, que é os Estados Unidos. Então, nesse momento, nós estamos todo mundo esperando, torcendo que não vá afetar a economia americana de uma forma profunda, os Estados Unidos, independente dos seus fluxos de comércio, que obviamente isso já está afetando, mas nós não sabemos. Nós já temos algumas indicações, pelo menos as indicações muito preliminares, que já há o impacto na costa oeste americana, né? Para atividades de caráter fundamentalmente doméstico, serviços, etc. Mas ainda um pouco cedo, né? Para saber se esse risco de cauda, que a gente chama, vai se transformar efetivamente numa realidade, né? E nós temos problemas, por exemplo, em relação ao turismo, em relação à aviação, em relação a eventos esportivos, eventos artísticos, e hoje nós tivemos o OMC, o diretor-geral da Organização Mundial para o Comércio, que é o brasileiro Roberto Azevedo, dizendo que nas próximas semanas já se poderá perceber impactos substanciais no comércio global, que os números ainda demoram um pouco para aparecer, a gente tem assim, uma certa defasagem, se tentou segurar a demanda, a oferta, mas tem impactos que são inevitáveis. A gente percebe, por exemplo, a indústria eletroeletrônica, que depende muito de componentes que vêm da China, isso para todo mundo, inclusive era uma das questões colocadas naquela guerra comercial entre China e Estados Unidos, que durante muito tempo foi grande dor de cabeça global, né?
Denise, nós estamos vindo já de uma situação de fragilidade. Antes do episódio do coronavírus, nós tivemos um ano de 2019 caracterizado não só por uma guerra verbal, mas mais ainda, uma guerra comercial de verdade. Enfim, os Estados Unidos têm uma posição, uma postura, começando com a eleição do Trump, bastante agressiva nesse âmbito. O Trump acredita no uso de tarifas, particularmente, como forma, enfim, de negociar. Ele também acredita que a Organização Mundial de Comércio e os mecanismos de dirimir conflitos da Organização de Comércio não deveriam ter primazia sobre a forma de negociar, né, toma lá da cá, etc. Enfim, 2019, nesse sentido, já foi um ano muito difícil do ponto de vista do comércio global, a partir dessa postura protecionista e bastante agressiva, começando com os Estados Unidos e tendo, obviamente, implicações enormes do ponto de vista do mundo. Em cima disso, nós temos esse episódio do coronavírus. Ou seja, em dezembro, os Estados Unidos chegou a algum tipo de acomodação com a China. Em janeiro, tivemos esse episódio, e é um episódio que nós estamos em março, 2 meses depois, e nós não sabemos aonde isso vai parar. Então, o coronavírus veio num contexto já de muita tensão no comércio mundial, de redução do comércio. Acho que é bom lembrar que o ano passado a economia mundial cresceu mais do que o próprio comércio. Historicamente, se olha os 20 anos de globalização, de expansão do comércio, o comércio mundial crescia uma média 2 vezes superior ao PIB mundial. Ano passado foi exatamente o oposto, o comércio bastante medíocre, digamos assim, o crescimento bastante frágil, bem abaixo do próprio crescimento da economia mundial. E esse ano, eu acho que a situação possivelmente vai ser bem pior. Como eu estava dizendo, quer dizer, eu acho que nesse momento a grande interrogação, que alguns não gostam nem de pensar direito, digamos assim, de aprofundar, são as implicações diretas sobre a economia americana. Até que ponto a economia americana irá transformar algo que, como você mencionou, já está afetando, evidentemente, a área de serviços, aviação, etc., mas algo que pode ter um efeito muito maior na medida que esse vírus tem algumas características que fazem dele muito perigoso. Quer dizer, o grau de transmissibilidade é muito elevado, você tem um período de incubação muito longo. Nos Estados Unidos, o sistema de saúde tem também suas fragilidades, você não tem, digamos assim, uma sistemática de usar testes em larga escala, até porque o sistema público tem problema de recursos, né? Como em todos, a maior parte dos lugares, nós aqui também, enfim. E isso daí gera uma incerteza que nós vamos ter que, esperemos que nós vamos dirimir essa incerteza nas próximas semanas, eu diria em 3, 4 semanas, isso aí vai estar reduzida essa incerteza, mas pode ser que esse vírus pegue a economia americana em cheio diretamente, digamos assim, afete a população americana, esperemos que não. Aí, nesse caso, nós estamos vendo uma situação que possivelmente será pior do que 2008, 2009. 2008, 2009, nós sabemos a crise, enfim, no mercado imobiliário e a fragilidade das instituições financeiras. Você não observa hoje. As instituições financeiras estão razoavelmente sólidas e os bancos centrais não vão titubear de intervir. Mas ainda assim, a escala e o impacto potencial desse vírus é muito maior propriamente dito, do que, digamos assim, a crise financeira, pelo menos potencialmente é maior do que a crise financeira de 2008, 2009. Então, nós vamos ter que aguardar, essa é a grande incerteza, isso é uma fase que nós não conseguimos medir esse risco nesse momento, né? Agora, doutor Cláudio, em relação ao Brasil, nós estamos vendo o mercado financeiro muito agitado, o dólar hoje já chegou a bater novamente nos 4,50, recuou um pouquinho, agora sobe de novo, está em 4,49, Bolsa tenta reagir, mas a gente percebe que há uma saída forte de recursos do Brasil, especialmente do mercado financeiro, e aí não só por causa de juro baixo, porque a Bolsa tem perdido muito dinheiro, mudou aí a taxa de risco, não aquela das agências internacionais, mas a taxa de mercado mesmo, que é um referencial também. E a economia brasileira tem fragilidades, a gente vê que antes mesmo dessa situação do coronavírus, o mercado já vinha reduzindo as projeções de crescimento, tem situação política, econômica. Como é que o senhor vê o Brasil, particularmente, aí deixando um pouco de lado essa questão do coronavírus? Olha, Denise, eu acho que isso é um excelente ponto. Quer dizer, nós não vínhamos de uma trajetória brilhante
do ponto de vista de recursos. Havia saída de recursos, basicamente saída de recursos estrangeiros, seja porque o carry trade, né, você explorar essa diferença de juros, se tornou muito menos interessante. Uma vez ajustado ao risco, o Brasil não se tornou um país tão interessante do ponto de vista do investimento em renda fixa, etc. Seja porque eu acho que existe, infelizmente, dentro do governo, ainda subsiste, e talvez até tenha se aguçado nas últimas semanas, a ideia de que para governar você precisa falar alto, enfim, gerar muito ruído. Nós sabemos que o excesso de ruído é ruim para a economia. Infelizmente tem tido muito ruído, seja advindo do próprio Palácio do Planalto e do entorno do presidente do entorno do seu presidente, seja por conta de alguns ministros. Ao mesmo tempo, os ministros que tomam conta da economia, infraestrutura, etc., para esses não interessa todo esse ruído. Enfim, são pessoas normalmente muito mais pragmáticas. Mas o fato é que o Brasil, em 2019, apesar de todas as perspectivas positivas para 2020, já estava vindo com uma certa fragilidade pela saída de recursos e essa grande incerteza que já estava refreando o investimento. Eu acho que o que nós estamos observando, e esse é o grande temor nesse momento, existem dois temores. Existe o temor do coronavírus, etc., mas o fato é que, independente do coronavírus, nós somos muito China dependentes, né? Nós sabemos, e nós somos uma economia que o comércio internacional é bastante dependente da dinâmica da China, enfim. E o fato da China ter se ajustado de uma forma ou de outra aos Estados Unidos e às demandas americanas, isso daí restringiu, em certa medida, o espaço das exportações brasileiras. As nossas exportações, que não tiveram um comportamento brilhante ano passado, exatamente pelo contrário, foram um fator, o comércio internacional ano passado foi um fator contra o crescimento do país, no sentido que, do ponto de vista agregado, afetou adversamente o crescimento. E havia perspectiva que esse acordo dos Estados Unidos-China iria afetar mais ainda. Então, do ponto de vista das relações com o mundo, digamos assim, apesar de nossas reservas serem muito elevadas, etc., nós não estávamos entrando em 2020 numa posição de muita força, pelo contrário. Todo o ruído do final do ano passado, início desse ano, tensão entre o governo e o Congresso, dificuldade de relacionamento do governo com o Congresso e ameaça, por conta disso, de algumas reformas fundamentais, isso azedou o humor de muitos investidores. Menos investidores lá fora, mas aqui dentro. E em cima disso, nós temos essa crise do coronavírus. Então, Denise, está todo mundo refazendo as suas contas. Há o risco, hoje é um risco assim, elevado, de que nós vamos ter mais um ano frustrado para a nossa economia, de crescimento, infelizmente. Talvez 2020 não seja lá essas coisas e possa repetir o ano passado mais uma vez, né? Dr. Cláudio Fristach, eu agradeço muito sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma ótima tarde. Olha, para você também, Denise, e a todos